Muita gente vem me pedindo análise de tokens de inteligência artificial. Já faz um tempo que não passo aqui para vocês tokens novos de inteligência artificial. Porém, hoje eu quero estar passando um token que eu venho acompanhando há mais de uma semana e que me chamou a atenção pelo projeto, pelo que pretendem entregar e também por ter ultrapassado o AGIX em valor de mercado. Ele já subiu mais de 100% nas últimas 2 semanas. E também tem algumas coisas que eles estão desenvolvendo que me chamou muita atenção e quero estar passando hoje aqui para vocês, tá bom? Mas antes a gente precisa ver como que tá o Bitcoin. Sei que tem muita gente assustado com as quedas aí do Bitcoin nos 2 últimos dias e principalmente as quedas aí nas altcoins. Quero estar mostrando para vocês um pouco sobre o que está acontecendo e o que eu venho falando frequentemente aqui no meu canal, tá? Então, se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e nesse canal eu trago todos os dias conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, análise de mercado, análise de altcoin e também as melhores oportunidades para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta, tá bom? Então, se você não está inscrito, está chegando aqui agora, se inscreve aí para que você não perca os vídeos que publico aqui todos os dias, de segunda a segunda, tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado e depois a gente fala sobre altcoin, tá? Eu quero estar mostrando aqui para vocês o que está acontecendo aqui no Bitcoin nesse momento. Eu tenho um entendimento aqui sobre o Bitcoin que a gente tem uma lateralização, a gente tem um período de lateralização onde tem muita incerteza do que vai acontecer a partir de agora, não só com o Bitcoin, mas também com o mercado tradicional. E dentro dessa lateralização, a gente tem um topo aqui em 29.800 e um fundo em 28.900. Eu falei diversas vezes aqui para vocês sobre essa questão desse topo que passa a ser uma resistência no Bitcoin em 29.800, que ele só vai conseguir romper a partir do momento que começar a entrar volume comprador. Enquanto não entrar volume comprador, como aconteceu cá atrás, no rompimento dessa região aqui de 26 e como aconteceu em momentos passados cá atrás, olha só como o volume de negociação precedeu um grande movimento de alta para romper resistência, mesma coisa cá atrás. Então, enquanto a gente não vê volume comprador, volume de negociação, a gente vai saber que é volume comprador porque o preço vai estar subindo. Se a gente tem o preço subindo, volume subindo, esse volume é um volume comprador majoritariamente. Então, enquanto a gente não vê volume de negociação, não vamos ter Bitcoin rompendo resistência, tá bom? Então você precisa entender isso para que você não caia em armadilhas. Tivemos Bitcoin tentando romper os 29.900 aí diversas vezes, não teve volume de negociação, então o preço voltou. E se tentar romper de novo e não tiver volume de negociação de novo, ele vai voltar de novo, tá, pessoal? Porém, você precisa entender que a gente tem um fundo aqui nessa região de 28.900 que passa a ser um fundo fraco nesse momento, porque tem poucas negociações e qualquer negociação na ponta vendedora pode romper esse fundo. E o próximo fundo para Bitcoin, a gente pode ter um fundo aqui sendo utilizado como suporte em 28.400, tá, pessoal? Eu acredito que o Bitcoin pode segurar nessa região porque a gente tem uma linha de tendência de alta que conflui com essa região. A gente teve um topo para confluir cá atrás, onde foi utilizado como resistência, também utilizando a média de 50 períodos, e tem também o fundo desse canal, o fundo dessa linha de tendência de alta, que pode passar a ser um canal se a gente estender uma linha na parte superior também, tá, pessoal? Então, o Bitcoin pode voltar para 28.400. Só que quando o Bitcoin voltar para 28.400, que dá uma queda aí de 3, 4% no máximo, vamos ver as altcoins despencando. Olha só, dá quase 3% de queda. Vamos ver as altcoins despencando. Mas, Luiz, por que as altcoins podem despencar? Muito pelo que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Já falei muitas vezes aqui no canal para vocês sobre esse momento, tá? Antes de acontecer, eu já falei sobre esse momento. A gente tem o Bitcoin com uma dominância muito alta, ou seja, se o Bitcoin cair, o Bitcoin vai cair 3, 4% e as altcoins vai cair 15, 20, 30%. Por quê? O Bitcoin está com dominância alta. Se os investidores começar a realizar as suas participações no mercado cripto, as principais realizações vai para as altcoins. Institucional nesse momento que está mais exposto em Bitcoin do que em altcoin. Se houver pressão compradora, para onde vai essa pressão compradora? Vai para o Bitcoin. E as altcoins vai estar subindo a mesma coisa que o Bitcoin. Risco-retorno, pessoal. O risco-retorno está mais interessante no Bitcoin do que nas altcoins. Falei para vocês também que se o Bitcoin romper esse fundo em 28 mil, o Bitcoin pode vir aqui para 25 mil dólares por unidade. Isso pode acontecer. Dá uma queda aí aproximada de 12 a 13%. Olha só, 15%. Se o Bitcoin cair 15%, vai ter altcoin caindo 20, 30, 50 ou até mesmo 70%. Isso pode acontecer e é algo que já está acontecendo. Ontem, até falei lá no grupo do Telegram pro pessoal que
a gente teve uma queda aqui de 1% para Bitcoin, enquanto a gente tinha altcoin caindo 10%, 8%, 5%. Expliquei o motivo. E muito também pelo fato do institucional estar realizando o altcoin. Tá? A gente tem queda para mercado, o institucional precisa realizar. Algumas pessoas que estão posicionadas, que têm posições maiores, posições grandes, que não pode ser considerado como institucional, mas a posição é expressiva, passa a realizar. E para onde vai essas realizações? Essa realização obviamente vai para as altcoins. E esse dinheiro de realização de altcoin vai para o Bitcoin. Então, quando a gente vê o Bitcoin subir, a gente vai ver o Bitcoin subir bem mais que a maioria das altcoins, tá? Então, fique atento a isso também, porque eu tô falando há muito tempo isso aqui no canal, tá? E esse ponto, essa região aqui de 28.300, 28.400 vai ser uma região de compra para Bitcoin. Comprei Bitcoin aqui nos 29.700, comprei Bitcoin nos 29.300, comprei Bitcoin nos 29.100. Nessa lateralização, eu tô comprando Bitcoin, tá, pessoal? Comprei em diversos momentos cá atrás e apenas Bitcoin. Para mim não interessa se ele vai vir nos 28 ou se ele vai vir nos 25 ou nos 20 mil. Se ele vier nessas regiões mais abaixo, eu quero estar comprando mais e mais pesado. Eu quero estar me antecipando a um grande movimento de alta. Então, se eu esperar ele vir nos 25 e não comprar nada, ele pode subir e eu vou ficar para trás, tá? Então, nesse momento eu já venho me antecipando, comprando aos poucos aqui, para que eu não fique para trás quando o mercado começar a subir, porque se subir vai ser dessa forma aqui, tá, pessoal? Como aconteceu nesse momento, como aconteceu nesse momento cá atrás. O mercado sobe muito rápido, sem correção, então muita gente vai ficar para trás quando o mercado começar a subir. E um dos motivos pelos quais o Bitcoin não caiu muito ainda, tendo em vista que o ETF de Bitcoin foi postergado para 2024, como eu também falei diversas vezes aqui no canal, não acredito que a SEC vai dar o braço a torcer e vai aprovar do dia para noite ETF de Bitcoin e possivelmente iria jogar para 2024. Eles assim fizeram, jogaram para 2024, porém o Bitcoin não caiu muito porque a gente teve ETF sendo aprovado lá na Europa, tá? Então a Europa acaba de ganhar o primeiro ETF de Bitcoin Spot. Já aconteceu na Europa e aumenta a possibilidade dos Estados Unidos aprovar o ETF de Bitcoin. Eu acredito que se fosse para reprovar, eles já teriam reprovado, eles já teriam observado ali, teria dado as suas desculpas para reprovar o ETF de Bitcoin, mas se houve uma postergação, é que há uma grande possibilidade de aprovação e eles estão observando ali alguns critérios que precisa ser analisado antes da aprovação. E também quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado, tá, pessoal? Então eu acredito que há uma chance absurdamente grande para ser aprovado, assim como eu acreditava que o ETF não iria ser aprovado esse ano, mas sim só no próximo ano. Lembrando que o próximo ano também a gente tem halving acontecendo, tá bom? Para as altcoins é isso, tá, pessoal? Muito cuidado com a altcoin nesse momento. Se você for pegar trade, principalmente em short altcoin. Compra só em Bitcoin nesse momento, tá bom? Nesse momento eu tô fazendo algumas compras, porém só no Bitcoin. Lá na frente eu realizo parte dos meus Bitcoins em lucro e migro esse lucro para as altcoins, porque a gente tem um risco-retorno melhor no Bitcoin. Vindo aqui para a altcoin e recapitulando, não é momento de comprar altcoin. Eu vou passar esse token aqui para que você conheça o token e para que você passe a acompanhar ele também, tá? Para que você entenda sobre o projeto e para que você acompanhe. Já faz mais de uma semana que eu estou acompanhando esse token, achei super interessante, mas não comprei. Eu estou trazendo aqui, além de não ser recomendação de investimento, eu não quero que você saia comprando, eu quero que você conheça primeiro, estude o projeto, entenda o que eles estão fazendo, para que daí você tome a sua decisão de comprar ou não, mas daí a sua decisão. E recapitulando, não comprei, eu tô só acompanhando e quero que você conheça, tá bom? Enfim, o token é o Akash, ele ultrapassou a SingularityNet, o AGIX, tá? Isso porque o SingularityNet recuou um pouco no market cap, voltou para 247 milhões, lembrando que o AGIX chegou a ultrapassar os 500 milhões, e o Akash subiu, o Akash veio para 253, ultrapassando aqui o SingularityNet, muito pela valorização do token, o token subiu muito aí nos últimos dias, tá? Muita gente vai me perguntar isso, onde que tem? Olha só, pessoal, tem aqui na Gate, na CoinEx, na KuCoin e na Bit3, tá? Quem quiser comprar tem aí nessas corretoras, mas lembrando, eu não estou comprando, eu quero só que você conheça esse token. E ele ultrapassou o AGIX muito pela valorização das últimas semanas, tá? Das últimas 2 semanas, a gente teve uma valorização de mais de 100%.
olha só como ele subiu, principalmente na semana passada, uma valorização que chegou a ultrapassar os 140%. Isso porque eles estão tentando entregar algo muito parecido com o que o RNDR já entrega, que o Render já entrega, que é poder de processamento para auxiliar no desenvolvimento da inteligência artificial, tá? Eles são uma infraestrutura onde você consegue, deixa eu só traduzir aqui para que você entenda um pouco, tá? Eles são uma infraestrutura onde você consegue criar ali sua nuvem, você consegue negociar essa sua nuvem, assim como já tem outras nuvens da Google, da Amazon, já diversas outras nuvens, você consegue criar sua própria nuvem, lembrando que é open source, então você consegue estar utilizando aqui o código dele, é um código aberto, e também você consegue estar comprando nuvens de outra pessoa, ou seja, é como se fosse um mercado onde você consegue estar fazendo essas negociações em super cloud, tá, pessoal? Então você consegue estar fazendo diversas coisas e negociando 85% mais barato, mais em conta através do mecanismo que eles oferecem aqui, tá? É bem interessante, só que o que eu achei mais interessante é o fato deles estarem voltando para inteligência artificial, voltando os olhos para inteligência artificial. Eles fizeram um testnet agora no dia 14 de agosto, aconteceu um testnet, onde eles vão oferecer também poder de processamento, utilizando GPUs. Você tem aí uma GPU, você tem aí uma placa de vídeo, como a gente chama aqui no Brasil, você quer oferecer poder de processamento, você quer alugar aí sua GPU, você consegue estar alugando poder de processamento, está ganhando dinheiro com isso, assim como já acontece com o RNDR, com o Render, com o projeto Render. Aqui eles fizeram um teste, tá? Já teve diversas GPUs que foram testadas ali no dia do testnet, e o que me chamou a atenção foi testes com placa de vídeo com H100 e A100, que são placas de vídeo da NVIDIA, as últimas placas de vídeos criadas aí pela NVIDIA, voltado para o desenvolvimento, para oferecer poder de processamento para o desenvolvimento da inteligência artificial, que são placas extremamente caras, são GPUs extremamente caras. Uma GPU dessa, que é H100 ou A100, pode chegar a mais de 100 mil reais aqui no Brasil, tá, pessoal? Então me chamou a atenção pelo fato deles já terem testado aqui com placa de vídeo H100 e darem preferência aqui, focarem bastante nessas placas de vídeo com poder de processamento mais alto. E teve também placas de vídeo mais convencional, como por exemplo a 4090, 4080, 3090, 3080 e 3060 Ti. Elas são mais convencionais, entre aspas, isso para fora do Brasil, Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos na parte de tecnologia, são placas mais convencionais, porém aqui para o Brasil já não é tão convencional, porque são placas caras, tá? São placas aí que chega de 5 mil até 10, 20 mil reais, então não é tão convencional aqui pra gente no Brasil, mas são placas, se comparados a uma H100 ou A100, são placas convencionais, tá? Porque uma A100, por exemplo, uma GA100 pode chegar a mais de 100 mil reais, dependendo ali da quantidade de giga e de alguns fatores, pode chegar a mais de 100 mil reais. E digamos que você precisa de um poder de processamento muito alto, precisa de uma GPU para fazer um determinado projeto e vai ser algo esporádico, você não vai utilizar frequentemente. Digamos que eu aqui preciso de uma GPU para criar um projeto voltado à inteligência artificial e não vai ser algo esporádico. Eu não preciso ir lá e comprar uma A100, por exemplo, dá 100 mil reais em uma A100. Eu posso simplesmente alugar essa 100 para desenvolver o meu projeto e depois já era. Eu não vou ter uma placa que vai ficar parado aqui na minha casa sem utilidade, pagar 100 mil e depois ficar sem utilidade porque eu só precisava para desenvolver um projeto esporádico. Assim como eu utilizo uma 1050 Ti, atualmente eu utilizo diariamente para renderizar os meus vídeos em 4K, mas se eu fosse utilizar uma placa de vídeo só para um uso esporádico, um uso que eu utilizar ali uma semana, um mês, por exemplo, e não fosse utilizar mais, eu não precisaria ter comprado. Eu poderia simplesmente chegar aqui e alugar através de uma economia compartilhada, assim como o Uber, assim como a Airbnb, assim como diversas outras empresas já fazem isso, utilizando a economia compartilhada, e daí a pessoa que tem a placa ganha o dinheiro e eu ganho com a economia, tá, pessoal? Então isso é bem interessante, principalmente nessa parte de poder de processamento, que vai ser algo muito utilizado quando a gente tiver o avanço da inteligência artificial. É muito importante e também para poder de processamento para o metaverso. O metaverso é algo que precisa de um poder de processamento absurdamente alto. Para que você crie um game, exige um poder de processamento absurdamente alto. Agora pense em algo 100 vezes mais. Imagine algo voltado à realidade aumentada. Então, o poder de processamento vai ser uma barreira muito grande. Então esses projetos que auxiliam em poder de processamento é algo que tende a crescer bastante, principalmente voltado à economia compartilhada, porque oferece uma renda para quem tem a placa
e oferece ali uma economia para quem não tem e quer utilizar de forma esporádica. Então eu acho isso super interessante, tá, pessoal? E por esse motivo, o projeto subiu aí mais de 140% na última semana. É um projeto que eu tô de olho, venho acompanhando aí nas últimas semanas e já tem uma valorização aí aproximada nos últimos 7 dias, uma valorização acumulada de 43%. E eu acredito que ele pode subir um pouco mais, principalmente pelo fato de ter valorizado apenas no testnet, segurou bem depois do testnet. Geralmente quando a gente tem projetos assim, entregando alguma coisa, quando vai testar o projeto devolve tudo, e ele conseguiu segurar bem no gráfico aqui no semanal, mesmo com a entrega do testnet. Isso mostra que o testnet foi ali, obteve sucesso, tá? Então eu passo a ficar de olho nesse momento, principalmente pelo fato de ter conseguido segurar nessa região de 1,17. Obviamente, precisa corrigir um pouco mais quando a gente vai utilizar ou quando a gente vai observar graficamente, tá? É um projeto que se valorizou muito e muito rápido, então a gente precisa que ele volte aqui a pelo menos 84 ou até mesmo mais embaixo aqui nessas regiões de 69, para que daí a gente comece a pensar em compra, porque comprando agora, lembre-se do risco-retorno, tá? A gente vai estar sempre observando o risco-retorno. E comprando agora, se ele passar a corrigir, a gente pode ter uma correção de 40%, para uma valorização de 100%, 200%, chegando a um market cap de 500 milhões. Acompanhando o RNDR, o que é algo um pouco mais difícil, porque o RNDR já está no mercado há um tempo, o AKT vai entrar no mercado agora. Então, a gente tem um risco-retorno não tão interessante no preço atual, porque a gente tem um potencial risco de 40% para um retorno de 100%, no máximo 150%. Então, é interessante a gente esperar uma correção para que daí a gente comece a pensar em compra, porque o nosso risco-retorno passa a ser menor. A gente tem um risco aqui de 20, 30% para um retorno de 300, 400%. Nosso retorno passa a ser maior e mais interessante nesse momento, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? É esse token que eu estou acompanhando. E lembrando que esse token não é um token de inteligência artificial, assim como a AGIX, assim como o SDAO, assim como outros tokens. É um token que auxilia no desenvolvimento da inteligência artificial, como o RNDR. Ele abrange outras áreas também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o seu like aí no vídeo, que isso ajuda o canal a crescer e para que o YouTube divulgue para mais pessoas também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!